Bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo, porque vocês me veem em qualquer horário, né? Então, bom dia. Esses são os segundos que eu me arrumo enquanto vocês aparecem. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, Paty. Pontual, muito bem. Deixa eu aumentar aqui a intensidade. Pronto. Dá para vocês me verem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nosso 8º dia de desafio. Módulo 3, estamos falando sobre receitas. E ontem, todo mundo que está participando do desafio, o pessoal tá dando show nesse desafio. Orgulhosíssima de vocês, olha. Esse é o momento que eu tiro o borra da maquiagem. Oi, Paty, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ver bem? Tá travando a imagem? Tá com algum problema? Me avisa aqui, tá bom? Se estiver com algum problema. Eu vou esperar só mais alguns minutinhos. Eu também entrei 2 minutos atrasada hoje. Bom dia! Bom dia, Adriana. Bom dia. Oi, Mona! Bom dia, Mona Lisa. Tudo bem? Ai, que honra você por aqui, meu. Sua vida atarefada, é uma honra você estar aqui. Esta hora, ainda mais. Lá vou eu fazer propaganda desse café de novo, enquanto eu espero vocês entrarem. Ainda não ganhei R$1 da Nescafé. Ô, Nescafé, por favor, meu filho. Tanto de café que eu tô tomando nesses dias, não tá fácil. Será que todo mundo que tá aqui é mãe? Vocês são mães? Fala aqui pra mim. Comenta aqui. Porque a Lia tá me dando uma canseira. Porque não basta, né? O cansaço do trabalho, das coisas do dia a dia, ela não tá dormindo. Ou seja, eu não estou dormindo. Mas é isso, né? Tem dessas comigo, né? Gosto de trocar o dia pela noite como se fosse um recém-nascido. E tá osso. Tá tenso, mas é isso aí, né? Complicado. Será que eu vou dormir? Gente, quando é que a gente dorme? Nunca mais, será? Eu fico pensando assim, será que quando ela fizer 5 anos eu vou dormir? Mas aí eu não sei, né? Tipo, dormir alguns meses, né? Enfim, gente, vamos começar aqui a nossa live. Mona, eu sei que você sabe como é. Vamos começar aqui, eu me arrumo nessa hora que vocês estão entrando. E a gente bate um papo assim da manhã, né? Pra começar de fato a falar sobre o nosso desafio. A nossa aula de hoje, tá? Eu acho que eu já posso começar. Estamos no módulo 3. Se você entrou aqui agora e não sabe nem o que está acontecendo, nós estamos fazendo um desafio de 21 dias de confeitaria. Não significa que seja para profissionais. Deixa eu ver aqui, só vai dormir sim, mas o sono nunca mais é o mesmo. Eu imagino, né? Porque a preocupação, né, continua, né? Enfim. Então, nós estamos fazendo um desafio de 21 dias de confeitaria. E estamos no módulo 3 hoje, no 8º dia. E no módulo 3 a gente está falando sobre receitas. Tá bem? Execução e sobre estrutura. Hoje eu vou falar mais sobre vocês, adaptação, coisas um pouquinho mais técnico, tá? E esse desafio, ele não é feito só para quem já trabalha. Eu acho que, assim, talvez quem vai tirar mais proveito desse desafio é quem ainda está começando ou quer começar, tá bom? Então, se você entrou aqui e se interessou pelo que eu acabei de falar sobre esse desafio, ele é gratuito, ele é online, acontece todos os dias aqui a aula nessa live das 8 horas da manhã. E você pode, para participar, você tem que entrar no grupo do desafio, porque lá que você recebe as tarefas do desafio, tá bom? E aí você tem que entrar no grupo, basta clicar no link da bio aqui do meu Instagram, que é o único link que tem na biografia do Instagram de cada pessoa. Então aqui no meu tem um link, você clica e vai ter lá, tem várias opções. E aí você vai escolher a opção do desafio. Clica para participar.
Nunca é tarde. Você pode entrar até no último dia, mas você consegue ver as tarefas, você consegue interagir e você consegue tirar algum proveito disso, tá bom? E aí eu quero falar uma coisa hoje pra vocês que eu ainda não falei. Quem já tá no grupo e quem entra no grupo, no fim do desafio vai ter uma condição muito especial, uma oferta muito especial do meu outro curso online, tá? Então, quem está lá no VIP, que eu falo com vocês, são todos VIP, vai ter uma condição especial caso queira adquirir o curso do Guia Completo do Brownie Perfeito, tá? Que é um curso online, só sobre Brownie, com vários bônus, tá? Bem completo. Pronto, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, em relação a prêmios e outras coisas. E também eu vou fazer um sorteio muito especial no fim do desafio, tá bom? Mas para quem estiver participando efetivamente, quem cumpriu todas as tarefas, ou então pelo menos 80% das tarefas, tá? Também não posso ser injusta e abrir para todo mundo, se tem gente que tá desde o começo lá, ralando, fazendo tudo, né? Não vou ser injusta, vou avaliar várias coisas para poder selecionar quem é que vai participar do sorteio, tá bom? Então vamos começar hoje o nosso módulo 3, ainda sobre receitas. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: ontem, quem tá aqui que fez a tarefa de ontem, que foi o bolo mesclado, fala aqui pra mim como é que foi a experiência, se gostaram de fazer, se acharam gostoso, que o pessoal de casa comeu, falou, se foi difícil de fazer, se foi fácil. Eu quero saber de vocês, tá bom? Vão falando aqui nos comentários. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, assim, super importantes que eu tô aqui olhando no roteiro, para falar para vocês. Porque me perguntaram assim, a gente vai aprender como elaborar uma receita? Não necessariamente, porque não é tão simples assim, tá? Não é uma coisa tão simples de se fazer. Mas aí o que a gente começa a avaliar? Quando a gente quer criar uma receita, ou quando a gente quer melhorar uma receita que já existe, ou quando a gente quer adaptar uma receita que já existe, a gente tem que observar alguns fatores. Primeiro, você não pode, se coloca uma coisa na cabeça, você não pode querer transformar água em vinho, só Jesus conseguiu. Eu acho muito difícil, né? No passe de mágica, isso eu tô falando no passe de mágica, né? Não dá pra você querer transformar pão em bolo mudando um ingrediente, tá bom? Então você tem que entender o produto. O que é o produto que eu tô usando aqui? Qual é o produto que eu quero adaptar? Então, por exemplo, qual é a textura desse produto? Eu vou conseguir adaptar esse produto, mudando os ingredientes dele, para que ele me dê uma textura semelhante ao produto original? Ou eu vou simplesmente pegar e me inspirar nesta receita para fazer outra nova receita de inspiração, mas que eu não vou chamar com o mesmo nome, tá bom? O que acontece hoje muito, vocês veem por aí, por exemplo, inspirações, e aí as pessoas usam o mesmo nome do original, sendo que, por exemplo, mudou completamente as características. Eu vou dar um exemplo aqui, bem grosseiro, que tá na moda agora na pessoa das dietas, né? O espaguete de abobrinha, vamos supor. Não é um espaguete, né? Ele é uma inspiração no formato do macarrão, né? Do espaguete. Mas ele nunca vai ter a mesma textura, nem as mesmas características sensoriais, que é do paladar, de uma massa, né? Tradicional de macarrão. Entende? Então, a gente tem que pensar também muito bem nisso. Será que a minha adaptação, a minha alteração me permite criar outro nome? Né? Para eu não tirar a originalidade do produto mesmo, que eu me inspirei. Então, isso também é importante. E também, por exemplo, tem gente que vai mudando, alterando, e aí depois, quando chega no fim, não tem mais nada a ver
com o produto que você se inspirou. Então, na verdade, você não alterou, você não adaptou, você criou um novo produto, você criou uma nova receita. Então, é muito estranho eu falar assim, eu vou fazer uma pizza marguerita sem manjericão. Fica estranho, né? Porque a gente já sabe que aquela característica da pizza, da marguerita, de ter o manjericão, é uma coisa muito dela, é uma característica própria dessa pizza. Então, se eu vou fazer outra pizza me inspirando nela, mas eu tiro, por exemplo, o manjericão completamente, vai ficar estranho chamar do mesmo nome. Vai ficar estranho, né? Assim, agora, o que você pode fazer? Você pode mudar o jeito de o manjericão, por exemplo, aparecer ali. Entendeu? Eu não quero colocar o manjericão na minha pizza de margarita, eu não quero colocar as folhas. Eu quero fazer um molho de manjericão e colocar por cima. Eu quero fazer, sei lá, o manjericão perfumado com outras especiarias. Mas tentando manter um pouco as características do original. Entendeu? Para você não acabar achando que está mudando ou adaptando e está fazendo um produto novo. Entende? Para depois sair chamando o que você criou da mesma coisa original. E não é, né? E não é, tá bom? Então, a gente tem que ter este cuidado, tá? Eu quero fazer um bolo. Eu tenho uma receita de um bolo aqui amanteigado. Eu quero transformar este bolo num bolo fit, por exemplo, né? Um bolo para a pessoa que faz dieta. Então, eu vou pegar e transformar, tirar todo o açúcar e trocar por adoçante. Aí que vem a pegadinha. Se você não entende a estrutura do alimento, do produto, se você não entende que os tipos de adoçante que existem, quais os adoçantes que vão para o forno, quais que não vão, se você não entende qual a importância do açúcar dentro da receita, e você vai lá e simplesmente altera o produto na mesma proporção, sem entender o porquê daquele produto estar ali, você vai, assim, na maioria das vezes, vai se frustrar, porque não vai atingir um resultado que você está esperando. Porque não é só simplesmente mudar, trocar. Tem adoçantes que não vão para o forno. Então, você não pode simplesmente achar que, eu vou pegar aqui esse adoçante que eu vi e é barato, e vou colocar aqui nessa receita. Se for de gota, eu vou pegar aqui, sei lá, 100 gotas, que eu acho que vai dar parecido. Então, assim, a pessoa não entende nem o poder de qual adoçante que ela tá usando, tá? Porque cada adoçante tem um poder de adoçar. 2 vezes mais que açúcar, 3 vezes mais que açúcar, 5 vezes igual açúcar. Então, não é só mudar, né? Não adianta só, eu vou mudar e pronto, é meu. E eu vou chamar do mesmo nome. Aí, quando você vai fazer e não dá certo, você vai se frustrar, né? Então, é preciso entender a estrutura do produto. É preciso entender qual o produto que você vai mudar e agregar que vai te dar um resultado satisfatório e qual a proporção correta. Como é que você sabe isso? Você tem que primeiro entender o que é o produto que você está fazendo, para perceber, por exemplo, para um pão. Para um pão, eu sei, eu estudei, falando você, né? Eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou ler, eu quero fazer pão. Mas eu não quero fazer um pão tradicional, eu quero fazer um pão diferente, com outros produtos, um pão mais natural, tal. Mas eu tenho que saber pelo menos o básico, que eu preciso para fazer um pão ter pelo menos 5 partes de farinha para 3 de líquido. Então, são certas coisas que, se você alterar, fizer fora da proporção, você vai ter um resultado que não vai ser satisfatório. Entendeu? Porque vai mudar completamente o produto, vai mudar a estrutura, você não vai chegar perto do que você imagina que é aquele produto, né? Mudando do original. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui que tem mais para falar para vocês. Observar as texturas, né? Como é tentar chegar numa textura aproximada do produto original, que seja satisfatório. Eu quero mudar minha receita de bolo, estou achando muito cara. O que eu posso alterar aqui dentro dos secos ou da gordura, né? Tá manteiga de mais, tá manteiga de menos? O que eu posso fazer para melhorar? Ou então para diminuir, para deixar um pouco mais barata a receita? Mas tudo isso você pode fazer, mas
tem que entender o processo. Bom dia para quem está entrando agora. Bom dia, Nick. Você tem que entender o processo, você tem que entender proporção, você tem que ler sobre estrutura, sobre textura, a função dos ingredientes. Então não adianta só achar que vai conseguir modificar a receita de qualquer maneira, tá bom? Por exemplo, algumas reduções que as pessoas fazem que às vezes dá certo e fica mais ou menos imperceptível. Por exemplo, ver uma receita que está com muito sal, você reduzir a metade. Às vezes no resultado final, você consegue atingir o mesmo teor, né, de sal da receita sem mudar muito, entendeu? Então, por exemplo, gordura, açúcar. Geralmente quando você consegue reduzir 1/3 disso daí da receita original, você ainda consegue atingir um produto final esperado, que tenha a textura parecida, a estrutura parecida. Então, assim, também não pode ir do 8 a 80. É querer, tipo assim, tirar 100, por exemplo, eu quero fazer um pão integral em casa, tá bom? E aí eu quero fazer 100% integral. E achar que ele vai ficar igual ao do supermercado. Não vai. Primeiro, porque todos aqueles pães, todos não, a maioria dos pães de supermercado integrais, eles têm pelo menos 70% de farinha branca, tá? Ô, cachorro. Eles têm pelo menos 70% de farinha branca. Eles não têm a maior parte de farinha integral. Então, o que acontece? A estrutura não é a mesma de um pão que é 100% integral. E para você conseguir fazer um pão 100% integral, e que ele seja macio, maleável, você tem que adicionar outros elementos para conseguir deixar ele numa textura pelo menos parecida com um pão tradicional, ou com um pão que tem farinha branca, tá, gente? Então, todas essas adaptações têm que ser feitas com estudo, com muitos testes, tá bom? Outra coisa que também dá para reduzir, assim, a farinha, você consegue reduzir até 1/4, ou então às vezes metade da receita, sem perder muito a estrutura, sem prejudicar muito o produto. Outra coisa que também você consegue trocar é o contrário, é tipo assim, tem farelo de aveia nessa receita, e eu quero transformar ela numa receita normal, eu não tenho farelo de aveia, eu quero fazer com trigo. Às vezes quando você consegue alterar, tirar 1/4 do farelo para colocar de trigo, sabe? Mais alterações que tem que ser gradativas, tem que ser testadas para você não se frustrar, tá bom? O que mais? É isso que eu tô falando. Começar fazendo pequenas mudanças e tentar preservar as características do produto final, tá bom? Isso é muito importante. Isso daqui é essencial. Vocês têm que entender uma coisa assim muito importante. Peso é diferente de volume, tá bom? Nunca na vida um copo de água vai ter o mesmo peso de um copo de farinha de trigo, tá certo? Então, assim, muita gente acha, porque nessa receita aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo, então eu vou colocar, eu vou pegar esse líquido aqui, eu vou colocar mais, ou eu vou colocar a mesma quantidade, eu vou colocar a mesma quantidade de farinha de trigo, a mesma quantidade de farinha de aveia. Não tem a mesma densidade, tá, gente? Não tem o mesmo peso. Volume e peso são coisas diferentes. Mudar isso sem entender a estrutura do produto, sem testar, achando que vai atingir a excelência, não vai acontecer. Isso tem que ser testado. Todas as receitas que vocês já viram, que vocês conhecem, que vocês criaram, foram testadas. Tenho certeza que vocês testaram. E aí a gente vai vendo maneiras de aprimorar. Por exemplo, a minha receita de brownie, eu não comecei fazendo ela como ela é hoje. Então, foram ao longo dos anos processos. Ao longo dos anos fui estudando estrutura, fui estudando sobre os insumos, né? Sobre os ingredientes um a um. Como é que eu posso melhorar isso daqui? Olha, eu não tenho condição de usar manteiga. Vamos usar margarina? Vai dar o mesmo resultado? Vai dar uma textura parecida com a da manteiga? O sabor altera, né? A gente sabe que a manteiga é muito mais saborosa, tem muito mais gordura, né? Então, se eu tô trocando esse ingrediente, como é que eu faço para poder suprir essa gordura que eu tirei?
né? Quantos ovos eu vou colocar a mais? Porque na gema tem gordura. Então, tudo isso são coisas que você estuda, que você busca conhecimento para poder entender como fazer e começar a testar, tá bom? Tem que testar. Vai se frustrar no começo, porque você talvez nunca tenha tentado alterar uma receita, né? Você nunca vai conseguir, gente. É muito complicado dizer assim, eu quero fazer um pão sem glúten que fique igual ao pão com glúten, né? Com farinha de trigo. É difícil. Eu já fiz vários pães sem glúten. Alguns pelo mix de farinhas que a gente compõe para tentar deixar a textura mais próximo do que seria um pão com glúten, né? Um pão com farinha de trigo branca. Você tem que fazer um mix de farinhas, tá? Para poder conseguir textura, por exemplo, eu vou colocar farinha de arroz, eu vou colocar fécula de mandioca, eu vou colocar um pouco de amido de milho, eu vou colocar araruta, sabe? Você tem que entender os insumos também. O que eles vão agregar ali para dar textura, para dar flexibilidade na massa, para a massa ficar fofinha. Então, tudo isso tem que passar por teste, tem que estudar, tá certo? Preciso disso. Eu vou falar aqui para vocês algumas proporções que tem que ser respeitadas em alguns tipos de produto. Por exemplo, massa de torta. A gente sabe que massa de torta ela tem que ter pelo menos 3 partes de farinha, 2 de gordura e 1 parte de líquido, tá? Isso daí é coisa clássica, é uma definição clássica, tá bom? Biscoito, 3 partes de farinha para 1 de gordura para 2 de líquido. Então, assim, eu quero alterar o líquido, mas eu tenho que preservar pelo menos a quantidade. Eu sei que tem que ter 1 parte de líquido. Então, eu quero, por exemplo, saborizar com suco de laranja. Então, eu vou trocar a água gelada por um suco de laranja, eu quero saborizar. Então, mas eu tenho que respeitar a proporção, tá bom? Para tentar chegar na função que o glúten faz. Isso, exatamente. Então, assim, nunca vai ser igual, né? Porque o glúten é a proteína da farinha de trigo, né? É uma característica que tem nela e em outros tipos de grãos, né? Não só a farinha de trigo. Mas você querer achar que mudar, eu quero mudar todo para farinha de arroz, né? Tipo assim, eu vou fazer esse pão sem glúten e eu vou trocar 400 gramas da farinha de trigo que tá me pedindo aqui na receita por 400 gramas de farinha de arroz e achar que vai ficar com a mesma textura, com o mesmo aroma, com a mesma, né, a maciez. Não, tá? Não tem problema. Bem-vinda, Diana, bom dia. Não, sabe, gente? Não. Então, tenham cuidado com isso daí, tá? Estudem os ingredientes. Voltando aqui para as proporções. Cookie, 3 partes de farinha para 2 de gordura para 1 parte de açúcar. Pão de ló, 1 parte de farinha, 1 parte de gordura, 1 parte de ovo, 1 parte de açúcar, tá? Então, e às vezes tem gente que faz pão de ló e não usa nem outra parte de gordura, só usa ovos, a farinha e açúcar, tá bom? Então, respeitem as proporções, respeitem o ingrediente, façam alterações, é válido, mas tenham cuidado para não mudar a estrutura. Você às vezes pode até melhorar o produto, né? Mas quando você faz alterações drásticas, como essa que eu citei, do pão com trigo e o pão sem trigo, nunca vai ser a mesma coisa. Mas são substituições possíveis, são produtos possíveis de ser feitos, mas não podem ser. Você não pode falar que é a mesma coisa. Você não pode dizer, é a mesma coisa, mesmo que tá comendo um pão normal, entendeu? Não é. A gente sabe que não é. Mas, né, quando a gente leva para esse lado de vida saudável, de alimentação saudável, de produtos fitness, eu quero vender só para o pessoal que faz dieta. Então, assim, você tem que tentar melhorar o produto, né? Porque a gente cresceu, nasceu com um paladar, né? Ninguém já nasceu de dieta. Então, os produtos que a gente conhece, os originais, né, são diferentes. E a gente tem que adaptar da melhor maneira para deixar o sabor muito bom, a textura muito agradável. E isso conta muito. Então, se você trabalha com isso ou quer trabalhar com essa área de alimentação saudável, é muito importante que você estude esses insumos, os produtos, como é que eu vou fazer a alteração, faça curso, sabe? Leia, compre livro, né? Se envolva realmente no processo.
Então, eu tava falando também da minha receita do brownie, né? Eu não comecei a fazer essa receita do jeito que eu vi, que eu me inspirei em outra receita. Aí, com o tempo foi passando, eu fui vendo pra minha realidade, né? Ah, eu acho que se eu trocar manteiga pela margarina, como eu tinha dito, se eu acrescentar, por exemplo, eu acho que eu quero dar um aroma de baunilha. Aí eu vou colocar um pouquinho de baunilha. Mas, assim, coisas que eu consigo até deixar opcionais. Aqui tem muita castanha de caju no Nordeste. E isso assim, eu acho que eu vou colocar castanha de caju dentro, ao contrário do que a gente vê aí nas massas de brownie, que vai nozes, né, que vai avelã, que vai amêndoas, que são insumos muito caros para a minha realidade. Então, assim, eu não posso colocar avelã e amêndoa, nem nozes dentro do meu brownie, porque eu não tenho condição. Mas eu tenho castanha de caju, que é um pouco mais barato e tá aqui disponível. Então, eu vou botar castanha de caju e vou deixar essa minha receita melhor, tá? Então, são essas coisas que a gente vai vendo da nossa realidade, mas não são mudanças drásticas. Não são coisas que a gente foi, né, mudando e adaptando. Por exemplo, que é o que eu falo muito pra vocês. Vocês veem uma receita e dizem assim, tem 2 xícaras de farinha de trigo. Mas será que eu sei que aquela pessoa utilizou uma xícara de medida padrão americana? Será? Né? E aí, quando eu vou fazer em casa, eu uso a minha xícara que eu tenho e deu errado, né? Então, o que vai acontecer? Você tem que começar, por exemplo, eu vou me inspirar nessa receita, eu vou fazer essa receita, e aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou padronizar essa receita, tá bom? A gente tem que falar sobre padrão de receita. E aí, como é que você padroniza uma receita? Você pegou aquela receita crua, né? Ali lá nas xícaras, nas colheres de sopa, na colher de chá, aquelas medidas todas e caseiras, né? E aí você, com a sua balança, você vai começar a pesar e você vai otimizar e ver se o resultado tá bom, tá? Então, quando eu comecei, eu não tinha balança, eu fazia tudo no olho não, eu fazia tudo com medida caseira, né? E aí comecei, depois de pegar a prática, fazendo tudo, né? Meio que, tá aqui, assim. Só que tinha dias que, por exemplo, eu percebia que eu tinha colocado um pouco a mais de farinha, ou um pouco a menos de farinha. Eu tinha colocado um pouco a mais de achocolatado, ou de chocolate em pó, de cacau em pó, do que eu deveria. Então, com o tempo, eu fui percebendo que isso não era bom. Eu fui vendo que isso não me dava precisão, não me deixava o meu produto, né, padrão. E os clientes, quando eles conhecem o seu produto, eles esperam que ele seja sempre o mesmo ou melhor. Tá bom? Sempre o mesmo ou melhor. Então, é por isso que é importante, você vai abraçar uma receita para você, ou você vai criar a sua receita, então é muito importante que você padronize essa receita em peso, em gramas, para você ter sempre aquele padrão, sempre que vai dar tudo no mesmo peso, tudo na mesma quantidade, e que você, fazendo o processo corretamente, vai ter o resultado que você espera, tá bom? Então, se você que está me assistindo aqui agora quer ser confeiteiro, quer começar a fazer doces, ou já faz doces, né? Esse conselho para quem já faz doce talvez nem valha. Mas se você está começando, compre uma balança digital, tá? De precisão, aquelas baratinhas mesmo, branquinha, tá? Que pesa até 5 quilos. São baratinhas, são R$30, R$25, dependendo da loja. Você compra pela internet também, tá bom? Se não estiver na sua cidade. Mas você consegue encontrar. E ter uma balança é fundamental para a confeitaria. Principalmente para receitas, principalmente para você alterar a receita, para você padronizar as suas receitas, para você ter certeza se, por exemplo, gente, vocês sabiam que, por exemplo, leite condensado, a caixinha de leite condensado, lá diz que tem 395 gramas, mas vocês já pesaram para ver se tem mesmo? Porque todas as vezes que eu pesei, não tem. Por quê? Porque nunca a gente consegue extrair tudo, né, de dentro da embalagem. Sempre fica alguma coisa a mais. E a indústria não acrescenta esse pouquinho que vai faltar pra gente. Então, a gente tá pagando aquilo ali e tá recebendo um pouco a menos.
tá? Vocês já pararam para pensar, para pesar, às vezes sabe o que acontece? Uma embalagem de 1 quilo de farinha de trigo que não tem 1 quilo, tem menos, sabe? Então, por isso que é importante pesar. E aí, amanhã eu vou falar de uma coisa, mas eu vou só entrar um pouquinho. Quero falar para vocês sobre fator de correção, fator de cocção, que são algumas coisas importantes na hora de cozinhar, na hora de preparar a receita, tá bom? Mas assim, pra parte de se você for fazer calda, né? Se você for fazer recheio, que leva fruta, entendeu? Ou então se você for fazer, por exemplo, um bolo de cenoura. Pra você fazer um bolo de cenoura, eu vou entrar logo, porque amanhã eu consigo falar até um pouquinho mais também. Pra você fazer um bolo de cenoura, você vai comprar um insumo chamado cenoura, que ele vem, né? A embalagem natural dele tem casca, né? Casca é aquelas aparas que a gente não usa pra cozinhar, né? E aí o que acontece? Você vai fazer um bolo de cenoura que tem 200 gramas de cenoura, mas quando você vai lá no supermercado, você não pode comprar 200 gramas de cenoura. Por quê? Alguém me diz aqui. Você vai, já está com a receita aqui, vai no supermercado fazer a lista de compras para executar a sua receita. Aí você viu que na receita tem 200 gramas de cenoura. Ah, então eu vou levar, vou ali pesar, pedir para a moça lá do caixa pesar quanto é que está aqui, está dando 200 gramas de cenoura, para eu levar esses 200 gramas de cenoura. Aí o que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você vai lavar, vai, né, descascar a cenoura, tirar as aparas. E aí você vai ter a informação de que quando você pesou ali, tem 180 gramas, vamos supor. 150, 160. Exatamente. Quando você tirar as aparas e a casca, o peso não vai ser mais o mesmo. Sabe? Então, tem uma coisa importantíssima que se chama fator de correção. O que é esse fator de correção? É o peso bruto, que é o produto com a casca, né? Ou com a embalagem, ou com as coisas que estão contando no peso, né? No peso bruto, dividido pelo o peso depois de tirado isso, sabe? Então, você divide o bruto pelo fator, né? Pelo peso líquido, que a gente chama, que é o peso final. E aí você tem um númerozinho. E esse é o fator de correção. O que esse fator de correção te ajuda? A você comprar com precisão ou o mais próximo possível da realidade da sua receita. Tá bom? Vai lá, vai aproveitar, a realidade da sua receita. Tá bom? Então, por exemplo, se você vai usar 200 gramas de cenoura no seu bolo, você não vai comprar 200 gramas, você vai comprar um pouco a mais. Tá? E se você souber o fator de correção da cenoura, porque cada insumo, cada ingrediente tem um fator de correção e existem milhares de tabelas na internet que podem te ajudar nisso. Fator de correção da carne, fator de correção cebola, fator de correção cenoura, fator de correção tomate. Então, é importante, porque você vai conseguir comprar, por exemplo, eu sei que o fator, eu não lembro, mas eu sei que o fator de correção da cenoura, vamos supor que é 1,3, é 1,3. Então, o que eu vou fazer para comprar a quantidade de cenoura certa, para eu ter os meus 200 gramas na hora da receita? Eu vou multiplicar 200 vezes o 1,3, que é o fator de correção da cenoura, tá? Eu não me lembro se é 1,3 mesmo. E aí, quando eu multiplicar, eu vou ter 200 e alguma coisa. Então, eu tenho que comprar pelo menos essa quantidade para quando eu chegar em casa e tirar a casca, tirar as aparas da minha cenoura, eu ter as 200 gramas. Entende? Então, esse fator de correção é importantíssimo. Tá bom? Importantíssimo. E aí, vamos para a nossa tarefa de hoje, que já estamos com 40 minutos aqui de aula. A nossa tarefa de hoje, já que estamos falando de bolo de cenoura, vocês vão reproduzir mais um bolinho. Tá bom? O pessoal da casa de vocês vai dizer assim, ai meu Deus, outro bolo, vou comer mais bolo, ou vão achar ruim ou vão achar bom. Então, vamos para a tarefa de hoje, que vai englobar 2 processos, 2 ingredientes. Vocês vão reproduzir a receita de bolo de cenoura, já pensando nisso do fator de correção. Principalmente se você não tem em casa a cenoura. Se você vai no supermercado comprar a cenoura,
vocês... Não, Diana, porque ontem o bolo de ontem era enorme, né? Todo mundo ficou espantado. Que bolo grande, que bolo maravilhoso, que lindo, que gostoso. Ainda bem que deu tudo certo, todo mundo conseguiu fazer o bolo. Aí hoje vamos pro bolo de cenoura. Olha, a Paty, aqui todo mundo adora. Aí, pois, tem mais bolo hoje, viu, Paty? Mas se vocês não quiserem fazer hoje, pode fazer amanhã, juntar com a tarefa de amanhã. Ainda não fiz o mesclado. Posso fazer? Pode fazer na próxima semana, tá bom? A gente vai... O importante é cumprir. Cumprindo, pode fazer no fim de semana, manda foto, mas faça, porque é importante durante o processo desse desafio, tá bom? Porque o desafio é isso, é tirar vocês do conforto para poder fazer uma coisa, fazer uma receita, para fazer uma atividade, para fazer uma pesquisa. E esse é a proposta também do desafio, tá bom? É tirar vocês da zona de conforto. Então, assim, vocês vão lá no canal do YouTube, igual vocês fizeram ontem. Vocês pegaram a receita do bolo mesclado, né? Vocês tiveram resultados lindíssimos, tá? Eu fiquei super orgulhosa. Vocês são demais, tá? Super orgulhosa, né? E quem tá assistindo esse desafio aqui depois, tenho certeza que também vai ficar super feliz com o seu bolo. Enfim, e aí vocês vão pegar lá no YouTube, vão lá no canal do YouTube, youtube.com/chef com F mudo, Elba Cunha, e vão procurar a receita do bolo de cenoura com brigadeiro gourmet. Olha o desafio ficando duplo agora. São duas receitas para o mesmo produto, tá bom? Então, são duas receitas nesse vídeo, que é o bolo de cenoura e o brigadeiro gourmet. O brigadeiro que está lá, ele está em ponto de recheio, tá bom? Porque eu mostrei pra vocês fazendo naquelas caixinhas de bolo inglês, que eu já mostrei aqui também. Então, eu assei naquelas caixinhas de bolo inglês e depois eu fiz o brigadeiro gourmet em ponto de recheio, bem macio, super, uma textura aveludada. Essa receita fica muito gostosa, desse brigadeiro gourmet. E por que ele é gourmet? Porque ele vai creme de leite e vai o chocolate em barra, tá bom? Então, assim, se você não gosta da calda do seu bolo, do brigadeiro mais grossinho pro bolo de cenoura, você pode fazer o mesmo brigadeiro, tá? A mesma receita que tá lá, sendo que deixando um pouco mais molinho, mais parecido como calda, tá? Então, você vai tirar do fogo antes de chegar no ponto de recheio, tá bom? Se você assistiu aqui, se você viu lá o vídeo do YouTube sobre o ponto do brigadeiro para recheio, você vai conseguir entender quando que é um ponto antes do ponto de recheio. E aí vai do seu gosto. Se você quiser mais cremosinho mesmo, mais perto do ponto de recheio, você deixa. Se você quiser ir mais fluido, você tira antes, tá bom? Mas é importante que pelo menos ele já comece a começar a ferver, sabe? Porque mesmo fininho ainda, é importante que ferva todos os ingredientes, tá bom? Então, essa é a tarefa número 8, bolo de cenoura com brigadeiro, tá bom? Ah, eu não tenho chocolate em barra em casa pra fazer o brigadeiro gourmet, é caro, eu não vou comprar. Tranquilo. Então, faz uma receita de brigadeiro normal, lá também tem outra receita de brigadeiro, tá? Com brigadeiro sem ser o gourmet, né? Sem ser com chocolate em barra. Um brigadeiro gostoso também com creme de leite, com cacau 50%. Não tem o cacau 50%, só tem o Nescau. Desculpa. Faz com o que você tem em casa, tá bom? Então é isso. Bom dia pra vocês. Tudo de bom. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, fala comigo lá no grupo, tá bom? E quem não entrou no grupo, entra no grupo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de participar desse desafio, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Pausou aqui. Deixa eu ver aqui. A Paty, a Diana. Não, então, se não tem mais dúvidas, beijo pra todo mundo. Até amanhã.